Terça-feira, 1º de junho, estamos iniciando o mês do Sagrado Coração de Jesus e o Evangelho de hoje, no capítulo 12 de São Marcos, começa a apresentar-nos o encontro de Jesus com alguns grupos religiosos, alguns personagens que eram autoridades no tema da religião no seu tempo, que debatem com Jesus, lhe apresentam perguntas, ele faz algumas perguntas também a essas pessoas. E hoje nós vemos esse encontro de Jesus com os fariseus. O grupo dos fariseus era uma seita judaica que fazia muitos discípulos por aquele tempo, se mostrava especialmente muito zelosa no cumprimento da lei, acreditavam na ressurreição e ao mesmo tempo nutriam uma grande inimizade com aqueles que ocupavam a Palestina naquele tempo, que era o Império Romano. Desprezavam os romanos por especialmente professarem uma religião pagã. O máximo expoente do Império Romano, sabemos, era o imperador, que inclusive era visto como uma divindade. Uma prova disso, da sua importância, era a impressão da sua efígie nas moedas do tempo, para indicar não só o seu reinado, como também a importância, o domínio que essa pessoa realizava nos lugares onde conquistava. O povo de Israel tinha que pagar um imposto visto como uma imposição injusta por muitos judeus, e procuram a Jesus para saber qual é a opinião dele sobre esse imposto. No fim, pretendem fazer com Jesus, armar para ele uma grande cilada. Se Jesus responde que sim, se deve pagar o imposto, está mostrando-se um colaborador dos romanos. Portanto, um péssimo judeu, um péssimo filho de Israel e alguém que está sendo simpatizante com o paganismo. Se Jesus diz que não se deve pagar o imposto, como era a posição dos fariseus, nós vemos que Jesus poderia ser denunciado à autoridade civil e poderia até provavelmente responder um processo e depois ser castigado, punido por esse comportamento, por essa opinião. Vemos que inclusive essa condenação depois vai ser colocada sobre o mesmo Jesus no momento em que vai ser crucificado, porque dizem os judeus que ele é uma ameaça para César, porque quer fazer-se rei dos judeus. Portanto, é uma cilada muito bem armada e uma situação perigosa para Jesus. Jesus, com muita prudência, responde do alto da sua sabedoria, dizendo que se deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Portanto, se deve ser justo para com a autoridade civil, não descumprir as leis do tempo, mas, por outro lado, também se tem que respeitar as leis religiosas, e Deus, nas leis religiosas, está em primeiro lugar. Portanto, Jesus está convidando a que exista uma harmonia entre as leis temporais e as leis divinas. Uma resposta perfeita, uma resposta maravilhosa, que deixa a todos que estão escutando também surpresos, satisfeitos, muitos. Esse Evangelho convida a cada um de nós também a refletir
sobre como nós estamos, por um lado, sendo fiéis com as nossas obrigações, do ponto de vista dos mandamentos que Deus também me pede que eu cumpra, e por outro lado, se sou exemplar no cumprimento das leis, sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa que procura testemunhar também a justiça do ponto de vista temporal. É verdade que essa passagem também nos lembra da realidade da liberdade religiosa, que também tem que ser defendida. E por outro lado, que sempre as leis do tempo, temos que todos nós buscar as leis temporais que sejam ajustadas à vontade de Deus, ao bem comum. Portanto, temos uma grande tarefa na nossa sociedade, especialmente nesses tempos difíceis, para ajustar essa mensagem de Jesus a toda a nossa realidade. Deixo com vocês a minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e sob o manto de Nossa Senhora estamos.